Quero que você assista a este trecho em que Piers Morgan desafia Jordan Peterson sobre Tommy Robinson e o Islã e acaba levando uma verdadeira aula. Dá uma olhada. Mas tem outra questão feia aqui, Piers, que ninguém quer enfrentar, que é, sabe, você descreveu Robinson como anti-muçulmano, digamos assim. Bem, nós realmente não entendemos a relação entre a doutrina religiosa, digamos assim, e o fato desses crimes. Agora quero apresentar dois argumentos aqui. Sabe, o primeiro argumento é que 40 dos 50 países de maioria muçulmana no mundo são verdadeiros infernos autoritários. E apenas 3 deles são democracias, e esses são Marrocos, Indonésia e Turquia. E, sabe, eu não os colocaria nos mais altos patamares de países exemplares. Então, por que exatamente isso acontece? É um desvio dos princípios islâmicos ou é uma consequência deles? Ninguém quer discutir isso, né? O que não surpreende. Sabe? Então isso é o lado negativo, digamos assim. E certamente existem doutrinas no Islã que são muito, muito difíceis de conciliar com democracias cristãs ocidentais livres e liberais. Essas diferenças não são só visíveis, mas profundas. Agora, eu diria pelo lado otimista que poderíamos recorrer a líderes islâmicos como aqueles que governam os Emirados Árabes Unidos e até certo ponto agora a Arábia Saudita. E os outros e os signatários dos Acordos de Abraão para encontrar um caminho diferente. Houve líderes notáveis, tanto da Arábia Saudita quanto dos Emirados Árabes Unidos, que vieram a público e disseram isso de forma muito clara, que eles têm seus fundamentalistas islâmicos sob controle e firmemente sob seu comando, e estão totalmente cientes do perigo que eles representam. Mas os europeus estão sinalizando virtude de forma tão intensa pelo lado progressista que o perigo fundamental do fundamentalismo islâmico vai vir da Europa e do Reino Unido, e não dos Estados Árabes. Agora, Tommy Robinson foi criticado como anti-islã, mas há uma discussão a ser feita aqui. Ninguém quer discutir isso. Você disse que precisamos de uma investigação nacional, mas parece que precisamos de ainda mais. Precisamos de algo como um simpósio internacional sobre a relação entre o Ocidente cristão e o mundo islâmico, porque há coisas feias acontecendo e elas se manifestaram da forma mais horrível possível no Reino Unido em relação a esses crimes de estupro e ao encobrimento. Mas há algo que precisa ser resolvido na raiz de tudo isso. E uma dessas coisas é quando você fala sobre muçulmanos moderados. Por exemplo, hoje eu procurei os dados das pesquisas que Winston Marshall mencionou quando entrevistou Nigel Farage. E sabe, cerca de 3/4 dos muçulmanos do Reino Unido ficariam perfeitamente satisfeitos se a Sharia fosse, como posso dizer, o princípio vigente para o Reino Unido como um todo e que estaria tudo bem se o Islã se tornasse a religião nacional. Agora, isso é 75%. Então, sabe, um cínico diria, ok, exatamente onde diabos estão esses moderados? E, no mínimo, a voz deles precisa ser amplificada. E então também poderíamos apontar que a participação nesses estupros por membros da comunidade muçulmana paquistanesa era como se 1 em cada 7 homens em algumas dessas comunidades estivesse diretamente envolvido. E isso significava que todos sabiam disso, absolutamente todos do lado muçulmano paquistanês. E os moderados certamente estavam, sabe, em silêncio e eram cúmplices. Agora, obviamente, as autoridades também eram assim, e isso é uma catástrofe completa e sangrenta para todos os envolvidos. Mas há uma conversa séria a ser feita no Ocidente, e particularmente no Reino Unido, talvez França e Alemanha em segundo plano, sobre exatamente como as democracias liberais ocidentais, com sua ênfase nos direitos das mulheres, podem conviver lado a lado com o Islã em geral, especialmente o tipo de Islã que passou a favorecer o fundamentalismo, que permite esse tipo de criminalidade por parte de sádicos, psicopatas e ressentidos. Então é isso, ninguém quer falar sobre isso. 100% dos países de maioria protestante ou católica fora da África são democracias altamente funcionais. 100%, 6% dos países de maioria muçulmana são democracias. Eles realmente querem ser democracias? Quero dizer, nós temos, sabe, uma visão um pouco antiquada em lugares como o Reino Unido, de que somos o exemplo de como um país deve funcionar. Quando estive no Catar, por exemplo, para a Copa do Mundo de futebol, conheci alguns dos cataris de alto escalão, incluindo pessoas que eram parentes do emir.
E eles meio que riam da ideia de que olhariam para o Reino Unido como um modelo de como uma sociedade deveria existir, com nosso crime com facas, nosso abuso de drogas. Bem, é fácil. Não, eu não estou. Estou devolvendo para você, eles estavam realmente, vamos dizer, eles estavam realmente perplexos. Eles estavam realmente perplexos por acharmos aqui que, de alguma forma, o modo como o nosso país funciona é o exemplo que eles deveriam adotar. Não é necessariamente o caso de que os habitantes do mundo islâmico vejam as democracias ocidentais progressistas como o ideal, mas isso acaba sendo um problema se você os importa em massa, porque a predisposição fundamental deles pode não ser democrática, e ainda assim eles estão em uma sociedade democrática. Não está claro o que fazer sobre isso. Ok, a próxima coisa que eu diria é que é muito fácil para os países muçulmanos ricos, que estão absolutamente inundados, eu diria, de uma fortuna do petróleo imerecida, fazerem discursos moralistas sobre a superioridade de sua cultura. Quero dizer, os wahhabitas na Arábia Saudita eram uma seita tribal um pouco marginal, você sabe, antes do Ocidente estupidamente despejar $1 trilhão neles e permitir que propagandeassem para o mundo inteiro. Seriam uma tribo árabe isolada e esquecida no deserto se não fosse o dinheiro do petróleo. Excelente trabalho do Jordan Peterson aí. E é tão hipócrita da parte do Piers Morgan. Ele diz que não é censurado, quando na verdade ele é apenas um censurado obcecado em ser apenas moderado, apenas seguindo a linha em todas as questões, nunca, sabe, tomando um lado de verdade, nunca realmente expressando suas opiniões reais. E Jordan B. Peterson simplesmente colocando as cartas na mesa, olha, o mundo islâmico tem alguns problemas sérios, e se você não reconhecer isso, então nunca vamos resolver, sabe? E a ideia de que os fundamentalistas islâmicos estão sob controle é uma insanidade, porque você vê todos esses ataques terroristas acontecendo, você os vê chegando à Europa em números inacreditáveis. E novamente ele está nos alertando que você pode pensar que o mundo islâmico está melhorando, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos ou Bahrein. Mas então você olha para o resto do mundo com esses islamistas chegando, eles estão piorando. Então talvez não seja como parece. Talvez muitos desses imigrantes estejam saindo dos países islâmicos e, você sabe, meio que espalhando sua jihad pelo mundo para criar um Estado Islâmico global. Para mais, inscreva-se no canal se quiser nos ajudar a fazer mais desses vídeos. Você pode ir em buymeacoffee.com/Jewish, buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Isso é buymeacoffee.com/Jewish, buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Obrigado e tudo de bom.